Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, o colesterol. Afinal, quem já não foi ao médico por causa do colesterol alto, ou teve um parente, ou sabe de alguém que foi ao médico para tratar desse assunto? Estamos aqui com o especialista Dr. Gabriel Doreto, que é cardiologista da Unimed Campo Grande. Tudo bem, Gabriel? Muito obrigado, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a Unimed Campo Grande. Colesterol é um tema muito frequente no seu consultório, na sua rotina ou não? Na verdade, ele está presente todos os dias e posso dizer que para todos os pacientes. O colesterol é sempre uma das patologias, né? As patologias relacionadas ao colesterol são alvo de muita preocupação nossa dos cardiologistas. Então, para a gente começar, para o público poder entender, afinal, do que se trata o colesterol? Ele é uma proteína, ele é gordura? O que é o colesterol? O colesterol é mais um tipo de gordura, tá, presente no organismo. Da mesma forma como temos proteínas, aminoácidos, temos também o colesterol, e é o colesterol circulante que é o maior alvo de preocupação. O colesterol estrutural, presente na composição das células, dos tecidos, ele é bem-vindo, ele é benéfico, ele é necessário, mas o colesterol circulante, ele deve ser alvo sempre de preocupação e de acompanhamento médico. Pelo que eu entendi, então, aquele colesterol que faz parte da composição natural do organismo, da construção das estruturas do organismo, como algumas células e tal, ele é muito importante. Perfeito. Inclusive, ele tem uma função benéfica e estrutural no organismo. Perfeito. Agora, aquele que está em excesso, que você falou do circulante, aquele que está na corrente sanguínea, que é o problema, é isso? Sim. O colesterol estrutural, que é proveniente, que está contido nas células, que é precursor de alguns hormônios, como os hormônios esteroides, é precursor de algumas vitaminas, como a vitamina D. Esse é bem-vindo, ele é necessário, né? O colesterol circulante, que é ligado a proteínas, porque o colesterol é uma gordura, e a gordura ela não circula livremente no sangue, então ele precisa estar ligado a proteínas para que ele possa fluir na corrente sanguínea. Esse sim, nós temos que separar, né? Tem as frações boas e as frações maléficas. Então, nesse assunto que eu já queria entrar. Então, o colesterol em si, que a gente chama a molécula toda, ela é dividida ali didaticamente em uma parte ou uma fração dessa molécula que ela causa talvez benefício ou ajuda em algumas situações, e outra que tem um potencial maléfico maior. Isso. Como é que funciona isso? Quais são essas moléculas? Nós temos frações de colesterol, de gordura ligados a determinadas proteínas e vão acabar compondo o que nós chamamos o colesterol bom, que é o HDL colesterol, e temos algumas frações de colesterol, alguns tipos de colesterol ligados a outras proteínas e vão compor as frações que nós chamamos de maléficas, como os triglicerídeos e o LDL colesterol. Tá, entendi. Então quer dizer que o colesterol bom é o HDL, né? E o colesterol ruim é chamado das outras frações, entre elas o LDL e os triglicerídeos. Perfeito. Triglicerídeos isolado é diferente, por exemplo, um paciente chegou, te procurou e falou assim, olha, não, mas meu colesterol tá bom, tá lá 130, 140 no total, mas o triglicerídeo tá 700. Por que isso pode ocorrer às vezes? Nós sabemos que existe uma relação de associação com elevados níveis de triglicérides e maior risco de eventos cardiovasculares. Mas os triglicéridos em níveis muito elevados isoladamente, eles preocupam sobretudo pelo risco de pancreatite aguda. Então, quando nós temos níveis de triglicerídeos acima de 500 e principalmente de 1000, o risco torna-se muito grande e nesse caso a gente precisa tentar focar o tratamento nos níveis de triglicérides isoladamente. Entendi. E o tratamento é um pouco diferente da hipercolesterolemia, ou seja, do aumento do colesterol puro, e da hipertrigliceridemia, que é o aumento do triglicérides, é isso? Exatamente. São moléculas diferentes. Em condições normais, o que nós mais vemos na prática é o colesterol ruim elevado do tipo LDL associado a algumas elevações do triglicérides. Nesses casos, a gente sempre foca no colesterol ruim do tipo LDL. E nós sabemos que mesmo o tratamento para o LDL, ele tem o poder também de controlar, de compensar o triglicérides também. Então acaba indo nessa mesma esteira, a gente acaba tratando os dois. Mas o foco, habitualmente, é no tratamento do LDL. Isso só muda em casos de elevações muito acentuadas dos triglicérides, que é como você disse, acima de 500, sobretudo elevações acima de 1000. Legal.
E um mito que existe é que a pessoa só tem colesterol alto, ou a maioria da população associa a hipercolesterolemia, o aumento do colesterol, com a obesidade. Existe essa relação, ou essa relação é uma relação estreita, ou seja, só os pacientes obesos eles têm colesterol alto ou não? O colesterol que mais preocupa a gente é o LDL. Esse ele não tem uma relação direta com a questão da obesidade. Na verdade, o LDL colesterol, 80% é determinação genética. Olha que mensagem importante, né? Sim, os outros 20%, que para a gente também é importante, aí vão ser decorrentes dos hábitos de vida, da questão alimentar, da prática de atividade física, em todos esses outros aspectos. Agora, a obesidade, principalmente a obesidade abdominal e mesmo o diabetes, ou seja, as doenças relacionadas à síndrome metabólica, essas sim aumentam em muito os níveis de triglicerídeos. Então, aí o foco do tratamento muitas vezes passa a ser a mudança do estilo de vida, porque a gente sabe que sim, isso pode melhorar em muito os níveis de triglicerídeos. Então não é porque o indivíduo é extremamente magro que ele não deve dosar o colesterol para saber, principalmente se ele tiver um fator genético associado, por exemplo, pai, avô ou parentes de primeiro grau com colesterol alto. Sim. Então esse é um erro que a população às vezes comete, né? E inclusive a gente pode até entrar nesse assunto, existe colesterol alto até em criança, ou não? Perfeito. Existem as hipercolesteremias familiares. E não é uma coisa tão infrequente, André. Quando a gente pensa naquelas mais graves, sim, a frequência é em torno de 1 para 1 milhão de habitantes. Mas as heterozigóticas, elas acontecem em 1 para cada 250 pessoas. Então nós estamos aqui e a chance de ter uma pessoa com dislipidemia é grande. Eu tenho dislipidemia. Então, a gente tem que tirar esse mito de que vai estar sempre relacionado à obesidade. E não é o que a gente vê, não é o que acontece na prática, como eu disse, por conta da determinação genética. E quais os riscos que a pessoa incorre se ela tiver o colesterol alto? Por exemplo, o que essa molécula na circulação ela pode predispor ou por que ela facilita determinadas doenças? Essas frações que a gente fala que são as frações ruins do colesterol, elas têm o poder de inflamar a parede vascular e também de penetrar no interior da parede das artérias, dando origem à formação de placas de ateroma. E aí as placas de ateroma, conforme o sítio em que elas se formam, elas podem trazer consequências diversas. Então, placas de ateroma na circulação cerebrovascular levam aos AVCs, nas coronárias pode ocorrer os infartos, nos membros inferiores as doenças arteriais periféricas. Então, a questão do controle da dislipidemia é pensando principalmente no ponto final, que é a formação de placa aterosclerótica e esses eventos isquêmicos vasculares, que são a maior causa de morte no mundo. Então, se eu entendi bem, na verdade, a deposição dessas placas nas artérias, que vamos simplificar aqui, fosse o encanamento, né? As artérias são as estruturas que levam o sangue do coração para a periferia no organismo, e essas placas elas acabam por propiciar no futuro, e decorrente de outros fatores, às vezes o cigarro, né, também que facilita, uma obstrução, ou seja, um entupimento dessas artérias. E aí pode provocar, como você falou, o derrame, que é o AVC, né, isquêmico, né, aquele por falta de sangue, o infarto, que é a falta de oxigenação do miocárdio, do músculo cardíaco, e até, como você falou, as obstruções do membro inferior, aqueles pacientes que têm dor quando vão caminhar, etc e tal. Isso, que nós chamamos da claudicação intermitente. Então, são vários fatores de risco para a doença aterosclerótica, para a formação dessas plaquinhas de gordura. Então temos a questão do sedentarismo, da hipertensão, do diabetes. Hoje em dia um fator muito bem conhecido e destacado é a questão do estresse, da ansiedade. A história familiar nós damos uma importância enorme e como um fator até protetor, um fator mais atual, a questão da espiritualidade que cada vez mais vem ganhando espaço até nesse contexto de melhora, de lidar melhor com as situações de estresse, né? Dos problemas do dia a dia. Então, a parte boa que eu atribuo ao colesterol é que ele é um fator que a gente pode dosar, que a gente pode enxergar e que nós podemos controlar. Então, essa é uma briga muito grande da sociedade de cardiologia,
contra assim, falsos profetas que a gente vê na internet e que falam que colesterol é bom, que de fato ele é necessário para estruturas celulares, e que muitas vezes retiram o nosso tratamento, que é uma das coisas mais bem definidas, mais bem estabelecidas na cardiologia, como meio de mudar o risco cardiovascular. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa pega uma pequena informação, e a gente comentou lá no início que o colesterol faz parte, ele é estrutural, e essa informação é deturpada para que o exagero, ou seja, não precisa controlar. Tudo que está em excesso, na maioria das vezes, causa mal, né? E como você falou, nesses casos, algo que pode ser controlado, que pode ser, às vezes, com determinados exercícios, ou dieta, ou às vezes até com medicação, diminuindo o risco cardiovascular desse paciente no futuro, né? Sim, isso é importantíssimo. E é praticado um verdadeiro terrorismo. Então, como o colesterol ele é importante para a formação dos hormônios masculinos, então se fala de impotência, se fala de risco de AVC, se fala de risco de câncer, informações que aos poucos na história os grandes estudos foram desmistificando e fomos vendo que realmente o tratamento ele é seguro e o tratamento para o colesterol ele salva vidas. Ele diminui risco cardiovascular. E tocando nesse assunto, nem era do tema, mas eu vou aproveitar para comentar, que você falou da impotência ou da disfunção erétil. Tudo que faz mal, que forma placa para coronária, que leva à diminuição do fluxo coronariano, vai diminuir o fluxo para as artérias cavernosas, que fazem a ereção. Então, assim, placa de colesterol, tabagismo, sedentarismo também é fator de risco para disfunção erétil. Não é nada bom você ter colesterol alto, porque se entope lá a artéria do coração, porque o organismo, a circulação é o mesmo, não é de outro indivíduo. Então, isso é fator de risco. Tem até um trabalho mostrando que, às vezes, a disfunção erétil ela prediz ou ela antecipa em 1 a 2 anos o evento coronariano pelo diâmetro da artéria que perfunde as artérias cavernosas. A doença é uma só, né? É uma doença das artérias, das pequenas e das grandes artérias. E o colesterol é uma forma que está aí, né? Que é algo que a gente tem na mão para tratar e para controlar. E sem querer entrar em polêmica de dieta, não é esse o nosso objetivo aqui, mas assim, quais são os vilões, o que prejudica em termos de gordura? Porque a gente sabe que tem uma gordura que vem da alimentação que ela é saudável e uma gordura que ela não tem poder de melhora, de ganho para o indivíduo. Como que a gente pode diferenciar isso na alimentação em termos do colesterol? Nós sabemos assim que as gorduras de origem animal... E aí é importante até destacar a questão da banha de porco, que muito se fala que é benéfica, mas a gordura saturada, além de calórica, ela aumenta os níveis de colesterol, então ela é maléfica. Alguns óleos vegetais, né, e peixes também, principalmente peixes de água gelada, são mais ricos em gorduras insaturadas e que trazem benefício em termos de controle e melhora do colesterol. Então a gente orienta, de uma forma geral, evitar o abuso de gorduras animais, o preparo dos alimentos, procurar usar o azeite de oliva, ou óleo de girassol, o óleo de canola, que são o que nós entendemos como mais benéficos. Procurar colocar o peixe, principalmente esses peixes de águas frias, e aí entra muito o salmão. Pelo menos 2 vezes na semana, né? A questão dos carboidratos, nós sabemos que os carboidratos são grandes vilões, né, do ganho de peso, do aumento dos triglicerídeos, da questão do diabetes. Então, o controle dos carboidratos. Então, procurar um prato colorido, balanceado, com fibras, né, com verde, com carnes magras, com um pouco de carboidrato, né, e com frutas, né, na dieta regular. Então, esse que é acho que a mensagem é equilíbrio. Equilíbrio, as questões de retirada, olha, eu vou tirar completamente carboidrato, porque todos esses componentes, eles têm a sua estrutura, a sua necessidade, a sua importância no organismo. Então, o que vale a mensagem é uma mensagem de alimentação equilibrada. E é difícil o indivíduo permanecer durante muito tempo tirando um desses 3 componentes principais da dieta, né? Então aí ele acaba depois compensando em outras coisas, ele aumenta muito. Quando eu tiro o carboidrato, aumenta muito a gordura e a proteína. Quando eu tiro a proteína, acaba aumentando mais o carboidrato. Então isso, como você falou, tem muito sentido, né? Na verdade, o balanceio, o equilíbrio dessa dieta, eu acho que é o fundamental para a gente conseguir seguir. E aliado a isso, eu ia te perguntar, exercício. Óbvio, todo mundo fala que o exercício é importante, né? Você gastar
mais do que você ingere ou tanto que você ingere é importante. Existe um exercício principal, tipo, é melhor fazer exercício aeróbico do que anaeróbico? O que ajuda nesse ponto? Nós sabemos que tanto a atividade física resistida como a aeróbica, elas trazem benefícios. Para a gente é muito difícil documentar a questão do exercício resistido. Quanto deve fazer, mas a gente sabe que tem benefício no controle do colesterol. Resistido que você está falando é musculação. Musculação, isso. O aeróbico, que a gente preconiza, o que a gente pede em consultório, é que o paciente coloque pelo menos 150 minutos de atividade física moderada na semana. Então ele pode distribuir isso da forma como convier, tá? Ou metade disso, 75 minutos de atividade física intensa na semana, tá? Então a gente sabe que tudo que vai além disso vai trazer benefício metabólico, em termos de perda de peso, controle do diabetes, controle do colesterol. Lógico, o colesterol naquelas margens, a gente sabe que principalmente do LDL é pequena, ajuda, mas do triglicerídeos ele responde muito com a atividade física, né? E é um dos poucos artifícios que a gente tem para aumentar, por exemplo, o colesterol bom, que é o HDL. Então, a atividade física ela entra como um pilar importante no controle do colesterol. Quando os pacientes eles atingem níveis de colesterol, às vezes na primeira consulta ou mais para frente, começa com um nível de colesterol ali que você consegue às vezes até controlar com dieta, com exercício físico, mas depois não, ou quando já chegam em níveis que você sabe que aquilo ali vai ser dificilmente controlado com atividade física, ou você vai ter que fazer uma restrição dietética tão absurda que o paciente não vai conseguir comprovar. Como é que se lida com isso? Como é que se trata? Quando que o paciente deve ser medicado nessas situações? A questão do tratamento para o colesterol ela deve ser particularizada. Então, todo paciente que entra no consultório, a primeira coisa que a gente faz é estimar o risco cardiovascular. Então, por exemplo, vamos pegar os extremos. Primeiro extremo é aquele paciente que tem um risco que a gente chama de muito alto. É o paciente que já teve um infarto, que já teve um AVC. O risco dele ter um novo evento cardiovascular, a gente sabe que é maior que 3% ao ano. Então, esses pacientes eles são considerados como muito alto risco cardiovascular. Na outra ponta, o paciente que não tem nada de comorbidade, é jovem, tudo, esse é o paciente de baixo risco cardiovascular. As faixas intermediárias, a gente usa calculadoras em que a gente vai pontuando vários aspectos. Pressão arterial, tabagismo, idade, sexo. E essas calculadoras informam para a gente qual o risco cardiovascular desse paciente. Então, nós estabelecemos ali paciente muito alto risco, risco intermediário ou baixo. Conforme o risco que o paciente se enquadra, nós temos uma meta de colesterol que a gente deve perseguir. Então, para esses pacientes de muito alto risco, por exemplo, a gente tem que ter um LDL abaixo de 50. Um LDL abaixo de 50 é difícil a gente ver na população geral. Então, esses pacientes, quase inevitavelmente, nós temos que entrar já com uma medicação para redução do colesterol. Os outros, talvez, que estão mais próximos de suas metas, a gente investe bastante na questão dos hábitos. E essas medicações, normalmente, elas fazem o quê? Como que elas atuam no organismo para reduzir o colesterol? O colesterol ruim, ele é produzido principalmente no fígado e liberado na circulação sanguínea. As principais medicações que nós usamos, que são as estatinas, elas aumentam os receptores hepáticos e aí conseguem segurar mais esse colesterol dentro do fígado, sem ser liberado para a circulação sanguínea. Esse é o principal mecanismo. Existem outras medicações secundárias que a gente usa quando as estatinas são insuficientes, que são medicações que já impedem a absorção do colesterol intestinal. Mas elas vêm normalmente de apoio à estatina. E a estatina tem algum efeito colateral que a gente tem que observar, que a gente tem que cuidar, ou algum paciente que não pode usar a estatina? O principal efeito colateral que tem relacionado à estatina, é um efeito raro, mas que a gente sempre observa, é a questão de lesão muscular. Tá? A dor muscular e algumas vezes acompanhada de lesão muscular, que nós chamamos de rabdomiólise. Mas isso pode ser muito facilmente monitorizado. Então, toda vez que a gente introduz um tratamento, a gente inicia em doses mais baixas e pedimos ao paciente que retorne entre 2 e 3 meses, tanto para avaliar o efeito que o remédio teve, como para questionar se teve algum desconforto relacionado à medicação e nos exames de sangue se tem sinais de lesão muscular ou de hepatotoxicidade.
através das dosagens das enzimas hepáticas. E uma coisa também que é muito frequente no consultório, que eu queria perguntar para você dar uma mensagem de tranquilidade, é que muitos pacientes jovens com risco cardiovascular baixo, eles nos procuram no consultório para medir o colesterol, às vezes de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses. Acho que mais por uma questão de ansiedade. Eu falo sempre que assim, não precisa competir para ver quem tem o colesterol mais baixo, né? Então, assim, de quanto em quanto tempo claro, você já tocou nesse assunto, é individualizado, a gente sabe que pacientes com mais alto risco precisam, mas em linhas gerais, assim, um indivíduo saudável, que tem seus 35, 40 anos, de quanto em quanto tempo ele deve avaliar isso, se ele não tem fator de risco? Assim, o que a sociedade preconiza é que após os 10 anos de idade, todo mundo deve fazer uma dosagem de colesterol, né? Para ver principalmente descartar a questão genética das hipercolesteremias familiares. Se o indivíduo tem história familiar, ou ele sabe que o pai, o irmão já tem um diagnóstico, esse aí tem que ser dosado a partir dos 2 anos de idade, tá? Então, assim, regra geral, após os 10 anos de idade, uma dosagem de colesterol. A partir daí, se o indivíduo mantém os hábitos, o indivíduo saudável, não está tendo um ganho de peso significativo, não tem outras doenças relacionadas que podem aumentar o colesterol de uma forma secundária, aí ele pode fazer o segmento a cada 1 a 2 anos, isso aí está mais do que o suficiente. Não existe uma regra estabelecida em diretriz da periodicidade, de quão periódico tem que ser a dosagem. A gente sabe isso, de iniciar após os 10 anos e a partir daí está bem controlado, faz a cada ano, a cada 2 anos uma nova dosagem como forma de screening. Beleza, Gabriel, o papo é espetacular, nós já estamos encaminhando para o final, passa rápido a nossa mensagem aqui, mas eu queria que você deixasse de alerta ou uma orientação final para a população de como lidar com o colesterol, de não ter, como você falou, não desencadear estresse sobre isso, sobre muita preocupação e também não deixar de ser, de cuidar quando precisa. Então, assim, quais são as recomendações finais que você sugeriria para o nosso público? Olha, o principal é a gente buscar mesmo hábitos de vida saudáveis, né? Então, uma prática de atividade física regular, maior controle da ansiedade, a alimentação, procurar uma alimentação saudável no dia a dia e fazer sim, quem nunca teve seu colesterol dosado, fazer um screening inicial para ter uma ideia de que se há necessidade de ter um cuidado a mais, né? O colesterol ele deve ser respeitado, né? Os aumentos de colesterol acima da normalidade devem ser tratados. Alguns com mudança de estilo de vida a gente consegue, outros somente com medicação. Mas a gente tem que as medicações e o tratamento hoje em dia é muito seguro, né? E é um tratamento que ele vai reverter em benefícios em médio e longo prazo. Então, não é só o quanto esse colesterol é alto, mas a perspectiva de quanto tempo você vai viver com colesterol alto. Então, daí a importância do diagnóstico precoce. Muito obrigado mais uma vez. Excelente papo. Agradeço a todos. Curtam os nossos canais. Se inscreva no canal, deixe o seu recado, façam perguntas e dê o nosso like para que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.